Paulo aos Romanos, capítulo 8. E nós vamos ler no verso 28. É uma porção da carta de Paulo aos Romanos absolutamente conhecida por praticamente todos nós, aqui e os milhares em casa nos assistindo agora mesmo. Romanos, capítulo 8, verso 28, que diz assim: sabemos, se você puder, leia comigo, eu agradeço, voz alta. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler juntos de novo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem quer que creia nisto aqui, entrou num portal de pacificação. Se você de fato crê, se você entendeu o significado do que está dito e tendo entendido, creu e, portanto, tendo crido, agasalhou isto como realidade pacificadora no seu coração, então, como eu já disse antes, inevitavelmente você terá entrado num portal de pacificação. Sabemos que todas as coisas que você conhece, que são relativas à sua vida, tudo que lhe toca, tudo que lhe tange, tudo que lhe afeta, tudo que lhe visita, para o sentimento bom ou para o sentimento ruim, todas as coisas, da noite, do dia, da luz, das trevas, todas as coisas, as agradáveis, as desagradáveis, as gostosas e as insuportáveis, todas as coisas operam juntas, harmônica e sincronizadamente, entram em estado de sinfonia, cooperam conjuntamente. Se pudesse ver, elas estariam trabalhando na dinâmica de uma melodia universal, indiscernível aos nossos sentidos, mas todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem. O bem não é para o que seja gostoso, não é para o que seja agradável, não é para o que seja de saída interpretado como bom, cooperam para o bem. Portanto, daquilo que não é o bem porque seja gostosamente bom, é o bem porque mesmo nos momentos em que seja desagradabilíssimo, opera o que realiza a nossa melhor saúde humana, nossa melhor saúde mental, nossa melhor largueza e discernimento espiritual, realiza em nós nossa melhor integridade de caráter, produz em nós o nosso sentido mais enraizado de ser. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí, nessa segunda parte, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, começam algumas pessoas a tentarem teologizar e problematizar a afirmação, no fim, sem jamais adentrarem nesse portal de pacificação. Porque o argumento é daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Bom, eu acho que eu nunca fui chamado,
para esse propósito, não tenho nenhuma vocação especial. Aí começam as argumentações contra a própria vida, contra o próprio benefício proposto. São as mistificações acerca da soberania de Deus que fazem o indivíduo imaginar que ser chamado segundo o propósito de Deus é ter nascido com algum tipo de foco, de visibilidade, de conjunções que realizam percepções inafastáveis aos sentidos de um grande público e de muita gente. Aí você olha para a sua vida, frequentemente para o seu anonimato, ou para a sua suposta desimportância, do ponto de vista das percepções de uma sociedade mentirosa, autoenganada, falsificada, e que aplaude perfis e ignora caráter e pessoa e indivíduos. Você olha para si mesmo e não consegue enxergar, no curso da sua existência, nenhum grande evento que traga a você um significado tão especial que faça você pensar que houve um propósito singular afirmando o seu chamado para ser, para existir. E como você não detecta isso, e aparentemente isso ecoa nos nossos ouvidos como algo absolutamente imenso, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E você se vê lidando com coisas tão menores, tão acachapado, tão sem recurso, tão sem meios, tão sem afirmação, tão sem validação, tão esquecido, tão sozinho, tão angustiado, tão órfão, tão divorciado de convicções. De repente, você olha para si mesmo e fica buscando essa significação em algum lugar e não encontra. Aí, por isto, a existência toda é questionada, a sua vida é posta no tribunal das validações ou das não validações, como se você precisasse de algo além de estar aqui para justificar e afirmar o fato de que você é. Você é. E você tem uma razão de singularidade absoluta. Cada indivíduo que existe foi chamado para esse propósito. O propósito já está definido do fato de que você é. O seu propósito não está definido pelo que você um dia será ou pode ser. O fato de que você é. Você é. Você é. Você é. Já designa o seu propósito. O resto é consequência. Você está aqui. Você aconteceu. Você é uma voz que se materializou. É um chamado. Caio. Aí, pá. Não havia nada e houve eu. Eu sou parte dessa voz que me chamou e eis-me aqui vivo. No espaço-tempo, nesta hora do mundo, da existência, eu estou aqui. Meu propósito é este, para isto nasci, para isto vim ao mundo. Aprendê-lo-ás depois. E todo o curso da minha existência, as piores coisas que me aconteceram foram as melhores que poderiam ter sobrevindo sobre mim alguns anos depois. Eu tenho boas memórias de gargalhadas, mas nenhuma delas mudaram a minha vida.
tenho boas memórias de realizações, de feitos, mas nenhum deles me foi transformador. Já tive a oportunidade de realizar coisas inacreditavelmente extraordinárias, mas nenhuma delas foi o poder que me alterou. Eu tenho sido alterado por aquilo que eu não compreendo, por aquilo que eu não alcanço, por aquilo que é maior do que eu, por aquilo que me esmaga, por aquilo que me humilha. É o que me tem transformado. Aquilo que me dói, aquilo que me pergunta qual o sentido então de que as coisas tenham sido como foram até ali, aquilo que parece vir e cortar o sentido das coisas. São essas marcas mais cortantes, são essas dessapadas mais profundas, aquelas que mais têm mudado a minha consciência, o meu caráter, a minha vida. E são as que têm feito de mim quem até aqui eu sou. Porque todas as coisas, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Tem muita gente lidando hoje aqui com algumas coisas ridículas, absurdas, patéticas. Algumas são mesmo, especialmente aquelas que a gente realiza, aquelas que a gente delibera contra a sensatez, contra a sabedoria, contra o bom senso, contra a luz, a gente delibera fazer. E cujas consequências nos sobrevêm. São patéticas mesmo. Para essas, a cura é reconhecer a pateticidade, mudar a direção da jornada, inverter valores e significados, remensurar a existência e engajar-se nessa santa corja que levanta e anda. Agora, existem aquelas coisas que não vieram propriamente da gente, caíram sobre nós. Foram boings que caíram no telhado da choupana. Avassaladores. E alguns de nós estamos vivendo incidentes ainda dessa natureza. Alguns estão angustiados pelo que planejaram, realizaram e aconteceu de modo contrário. A outros apenas perplexos por aquilo que os visitou. Não importa qual seja a natureza do que compõe o quadro da sua existência hoje, isso nunca é apenas isto nunca é tópico, são todas as coisas. No fim, elas vão se encadeando, elas vão virando elos, elas vão se transformando em subdiretórios, elas vão criando um corpo, uma arquitetura em movimento. E todas elas, conjuntamente, vão se encaixando, vão trazendo suas contribuições para a vida daquele que ama a Deus e que é chamado segundo o seu propósito. E os propósitos já está definido no fato de que você é. A questão, gente, é que isso tudo é prometido para aqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, fica tranquilo. Continua amando. Está tudo resolvido. É o quê? É que Deus tem um borogodó com quem o ama. E o que significa amar a Deus? Para a maioria de nós, amar a Deus já foi demonstrado de muitos modos diferentes.
Já teve gente aqui que provava que amava a Deus indo todo sábado à tarde para alguma praça melancólica, junto com 3 ou 4 tocando um violão, com o microfone na mão, cantando assim, com um monte de amigos de escola passando, olhando, e olha lá o que fulano está fazendo ali, que mico, cara, e você ali, porque você ama a Deus, então você ficava lá segurando aquela onda. Todo mundo, olha só a quantidade de gente que já amou a Deus assim. Eu vou fazer isso. Amar a Deus já foi para muita gente aqui aquilo do que você tinha mais vergonha, mas que era imposto como piedade religiosa, e você que amava a Deus levantava a mão e ia para o negócio. Eu amo a Deus. Aí vai lá. Você sabe do que eu estou falando, não é? Se eu amo a Deus, aí a mãe está doente e o dinheiro está contado, é o teu salário, mas você ama a Deus. Aí diz, mamãe, eu sei que você está precisando de tanto para o tratamento, mas eu vou dar de dízimo, porque se eu não der, Deus vai tirar da gente até o que a gente tem. Então, deixa eu dar. E segura a onda aí mais um mês, que mês que vem a gente resolve, mas eu não posso deixar de amar a Deus primeiro. Então, mãe, segura a onda, tá? Porque você provava que amava a Deus, não falhando nenhuma contribuição de dízimo jamais. Ou tinha que ler a Bíblia uma vez por ano. Quem amava a Deus mesmo lia a Bíblia uma vez por ano. Tinha até um programa para ler 3 do Velho Testamento e 1 do Novo e acabar juntinho. Malaquias e o Apocalipse. Pá! Aí o cara amava a Deus mesmo. Todo ano eu amo a Deus. Você sabe como é que é isso, né? São tantas provas de amor a Deus. Esse Deus que também só se sente amado se a gente cantar muito para Ele. Não há Deus maior. Oh, como é grande. Não há Deus melhor. Você viu? Eu ainda sou melhor para eles. Tantos deuses no mundo, mas eu é que sou maior e sou melhor. Esse é o meu povo. Olha lá. Que gente interessante, linda. Esse é um Deus que precisa ser amado assim. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E o que é isso? Quando amar a Deus é qualquer uma dessas besteiras que eu mencionei até aqui, e algumas outras a mais que nem vale a pena mencionar, como demonstração do que seja amar a Deus, quando é só isso, quando é essa compreensão, ou quando é esta falácia, quando é este o engano na mente do indivíduo, tudo aquilo que dói, que fragiliza, que cria impotência, gera logo todas as perguntas idiotas do tipo, por que eu, Senhor? Porque eu. Logo eu. Porque na minha casa, porque com o meu carro, porque no meu corpício, qualquer coisa. Você está comprando seguro de vida, de garantia, apólice de proteção. Não inclui todas as coisas, ao contrário, você se exclui de todas as coisas e o Deus que queira ser Deus para você tem que manter o spa garantido para a sua vida de conforto. Sem dor e sem inseguranças, sem surpresas, jamais. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que é amar a Deus? Porque o que se está descrevendo aqui não é um conluio, não é uma relação mafiosa de Deus e aqueles que o amam.
nem se está definindo uma magia a ser praticada para garantir uma determinada cobertura. Que afinal não é cobertura contra a dor, nem contra sofrimento, nem contra a impotência, nem contra coisa alguma, porque não há ninguém protegido de nenhuma dessas coisas. Portanto, não é uma magia. Esse é um bem a ser discernido, a ser auferido, a ser provado, a ser experimentado de um outro modo, com outras categorias. Por isso, persiste a questão, o que significa amar a Deus? Amar a Deus significa te amar. Amar a criação. Admitir a minha indesignável finitude, a minha imensurável nadeza de ser. Essa coisa nenhumice que me caracteriza. E nela eu tenho consciência de mim, apesar de imensuravelmente ser um nada. E a partir desse ponto eu percebo todas essas coisas, percebo o universo, percebo as muitas dimensões dele, amo a criação, me ponho perplexo diante de todas as existências, digo amém para tudo que Deus fez e que é vida e é existência e é bom, e acolho os outros entezinhos como eu, feitos também a minha imagem e semelhança, e eu na deles, e nós todos a imagem e semelhança desse que diz, eu sou. Que sabe de si, que se conhece, e que se replicou em mim, em ti, em nós, em todos os seres universais que também dizem, eu sei de mim, eu sou. E todo aquele que ama ser, ama ao que é, ama o que existe. Não aquilo que se faz com o que existe, mas aquilo que existe. E ama, e preserva, e cuida, e protege, e intervém em favor, e acolhe, e perdoa. Esse ama a Deus. Esse é o propósito. Esse é o chamado. É para isso que eu fui feito. É isso que eu estou fazendo na terra, no mundo. Por isto, eu sei. Tenho provas de que é verdade. Eu sei que todas as coisas trabalham para o meu bem. Quando você ama, significa o quê? Que nunca mais vai doer? Não, vai doer até mais. Mas você ama, você não tem medo. É sua vocação amar. É seu privilégio. É seu chamado. E quando você ama, tudo começa a se alinhar com o sentido que agora você representa. Você representa o eixo, você representa o sentido. Você representa esse beam of light, esse raio de luz. O amor encontra sintonia. Naturalmente, automaticamente, extraordinariamente se conecta. E se conecta a tudo que realiza o bem. E há esse diálogo de todas as coisas em favor desse que ama a Deus, que anda com esse amor, que carrega esse propósito,
que não se verga diante de nada que não seja o chamado último da vida e segue em frente. Nós sabemos, você sabe disso. Quando você sabe, foi a primeira coisa que eu disse, você entra num portal de pacificação. Sabemos, cremos que todas as coisas conjuntamente vão se conectando, se acumulando, se estabelecendo vínculos de diálogo construtivo em seu favor. Coisas e mentes, nuvens de criaturas, nuvens de testemunhas, e o testemunho de todo o sentido da vida, se conectando em favor desse vérticezinho que segue apenas perdoando, amando, esperando, crendo, se dando e nunca desistindo. Pequenininho, mas parte dessa santa corja que se levanta e anda. Você sabe disso? Você sabe disso? Eu vim aqui com esse desejo de repetir o que eu digo a vida inteira, o tempo todo. Eu só estou me repetindo, dizendo a mesma coisa. Porque é nisso que eu creio. É por esse poder que eu estou aqui, é neste poder que eu seguirei. E enquanto eu existir neste planeta, podem saber que esteve diante de vocês um indivíduo para quem isso só cresceu, 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 e esmagadoramente. E não tem nenhuma dor maior do que esse sentido. Não tem nenhuma perda maior do que essa certeza. Não tem nenhum susto maior do que essa convicção. Não tem nenhum poder acima dessa soberania. Portanto, eu entro no portal da pacificação, pois eu sei que tudo está trabalhando. É uma sinfonia em favor de quem ama a Deus. Pode haver alguma coisa doendo, mas tem algo crescendo. Pode haver algo sendo perdido, mas existem outras dimensões sendo achadas. E eu estou bem, muito bem. E você, e todo aquele que assim crê e que assim viver.